Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao canal 23 TV Cultura no estado do Maranhão. Acompanhe nossa programação também ao vivo pelo portal guará.com. Vamos aos destaques de hoje. Casos de violência contra a mulher cada vez mais em evidência no Maranhão. Órgãos da segurança estão realizando 5ª semana de combate ao feminicídio. Balanço final do feriado. Polícia Rodoviária registrou 16 acidentes com 19 feridos e 2 mortos. Nos bastidores da política, a debandada do PCdoB e a filiação ao PSB de políticos maranhenses. Deputado Ciro Neto propõe QR Code em placas de obras estaduais para acompanhar recursos investidos. Casarão no Centro Histórico de São Luís está em fase final para receber creche para a população. E ainda, dia de eleições da Ordem dos Advogados. Qual chapa deve ficar à frente da OAB? Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje vem dando destaque a um problema que vem sendo combatido diariamente por nossos programas de TV aqui da Guará: feminicídio, violência psicológica, física contra a mulher. Casos no interior do estado estão cada vez mais corriqueiros. Em Santa Inês, a polícia conseguiu cumprir o mandado de prisão preventiva de um homem investigado pelo crime de tentativa de feminicídio. Segundo as investigações, pelo fato da vítima se recusar a ter um relacionamento amoroso com o indivíduo, meses atrás, o preso teria lesionado a vítima com um golpe de machado na região da sua cabeça. Na madrugada de hoje, morreu em confronto com a polícia militar Leandro Silva, conhecido como Faísca, que estava sendo procurado há 5 dias por matar e estuprar Marleide da Silva Souza, de 19 anos, em Imperatriz, em um cemitério na cidade de Itaipava do Grajaú, na semana passada. Diante deste tipo de situação de violência e crimes contra a mulher, está acontecendo a 5ª semana de combate ao feminicídio. Órgãos do Estado estão à frente destas discussões no intuito de aplicar políticas públicas em favor de mulheres e também fazer com que as leis sejam realmente aplicadas, as punições aconteçam. Vale destacar, a educação de um ser humano começa na infância e dentro de casa. As 2 mulheres foram assassinadas hoje em Imperatriz. As primeiras informações apontam que esse duplo feminicídio foi registrado após a ex-companheira terminar o relacionamento de 5 anos com o suspeito. O crime foi registrado em um salão de beleza e uma funcionária do estabelecimento também foi atingida e morreu. Casos como este são registrados com frequência em todo o país. A delegada responsável pelo Departamento de Combate ao Feminicídio no Maranhão dá detalhes de como a polícia investiga esses casos. A gente leva em consideração todas as tratativas e todas as recomendações que a investigação de homicídio determina, e a investigação recebe um plus, que ela é feita com essa ótica aí de que aquela morte pode ter sido decorrência de uma violência doméstica ou familiar, ou por conta de menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Aqui no Maranhão, no ano passado, foram registrados 65 casos de feminicídios. E este ano, segundo a polícia, já foram registradas 45 mortes de mulheres que perderam a vida de forma violenta. Na maioria dos casos, o principal autor de ter cometido esse crime é o ex-companheiro, que muitas das vezes não aceita o fim da relação. Quando você mata uma mulher pelo fato dela ser mulher, por você não, por você menosprezar ou discriminar a condição de mulher, isso configura um feminicídio. O que não significa dizer, por exemplo, eu atropelei uma mulher e matei. É um feminicídio? Não, é um homicídio. Para alertar e combater esse tipo de crime, vários órgãos estão realizando a 5ª semana de combate ao feminicídio. Várias ações estão sendo realizadas na capital e em todo o estado. De hoje, dia 16 até o dia 20, estamos trabalhando, fazendo palestras em universidades, escolas, bairros, comunidades, igrejas, empresas, onde a gente está sendo chamado. A gente tem uma equipe grande que está atendendo toda essa demanda, e a gente encerra a campanha deste ano no dia 21, no domingo, com a primeira corrida de combate ao feminicídio, concentração às 6 horas da manhã na Avenida Litorânea, na Praça do Pescador, e largada às 6h30. Quem atua no combate à violência contra a mulher acredita que crimes de feminicídios
podem ser evitados. A gente tem trabalhado muito a questão da prevenção, porque é através da educação, da prevenção, que a gente vai conseguir de fato mudar essa realidade. Falando agora sobre uma paralisação dos servidores do Detran no estado do Maranhão. Algumas Ciretrans no estado tiveram a paralisação dos serviços, enquanto outras nada foi registrado. Os servidores reclamam do sistema de atualização, também pedem a sua atualização dos salários, criação do plano de cargos e carreiras. Entre vários pedidos está também o pedido da nomeação de aprovados em concursos. Vale dizer que o movimento de paralisação foi suspenso por determinação da Justiça. Caso os sindicatos insistam na paralisação, poderão ter seus salários cortados e, além disso, pagamento de multa de R$200 mil por dia. E agora, seguindo com o balanço final da Polícia Rodoviária Federal sobre o feriado da República, foram 16 acidentes com 19 feridos e 2 pessoas mortas. A operação contou com o reforço de 183 policiais em trechos estratégicos das rodovias para combater a violência no trânsito gerada pelo aumento do fluxo de veículos nas rodovias. Ao todo, foram realizadas 1.275 fiscalizações de veículos, 2.470 pessoas também foram fiscalizadas, mais de 400 testes de alcoolemia, 22 ações de educação para o trânsito, que alcançaram aí 846 pessoas. Entre as infrações mais recorrentes, destacou-se que o condutor e o passageiro sem capacete, totalizando 106 casos. Também, pessoas foram detidas, sendo que 6 delas por crimes de trânsito. Foi cumprido um mandado de prisão e resgatados 4 animais silvestres ao longo dessa operação. Como resultado, 17 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão, além de 20 pessoas feridas e também 2 pessoas que perderam a vida na estrada. A primeira ocorrência foi na ida do feriado na BR-316, ali próximo ao povoado 17 em Codó, onde uma motocicleta colidiu frontal com uma carreta e a carreta acabou tombando, um acidente que fechou praticamente a pista. E também na volta já do feriado, no dia 15, uma outra ocorrência grave lá em Balsas tirou a vida de uma pessoa envolvida também numa colisão. Isso entre São Raimundo das Mangabeiras e Balsas na BR-230. A operação ela começou na sexta-feira e foi até domingo, até segunda-feira, sendo do dia 12 até o dia 15 de novembro. São informações da Polícia Rodoviária Federal, direto das estradas. Bom, ainda nesta edição a gente fala do resultado das eleições da OAB Maranhão e a gente segue para o intervalo com Marcos Saldanha já falando de política. Jornal da Guará de volta e com pauta política do Brasil e do Maranhão. Boa noite, Marcos Saldanha. Boa noite, Hugo. Boa noite você de casa. Saldanha, a gente tem aí nos bastidores correndo a informação sobre a posição de Jair Bolsonaro frente ao PL, se ele vai se filiar, não vai, já houveram datas dizendo que ele iria se filiar e sobrou para o Maranhão, sobrou para o Josimar de Maranhãozinho aqui essa confusão. Pois é, parece que sobra para todo mundo. A gente tinha falado, né, Hugo, que a ida do presidente não seria simples, não seria fácil. Foi assim com todos os partidos que ele passou ou que desejou passar. Não só o PSL de onde ele saiu, como outros partidos. Ele muda estatuto, ele muda a presidência estadual, ele interfere no posicionamento do partido. Muitos deputados deixaram partidos para que o Bolsonaro pudesse se filiar e muitas vezes ele declinou na hora H. Então, isso não é exatamente uma surpresa. Bom, a notícia hoje mesmo é exatamente o que está em jogo. O Maranhão está na mesa dessa discussão, dessa crise da ida do Bolsonaro para o PL. Dizem que na mesa está, por exemplo, o comando do PL pelo deputado federal Josimar de Maranhãozinho. É importante dizer que o Josimar de Maranhãozinho ele não tem só um partido para chamar de seu, ele tem um grupo de partidos, né? São 3, né? Do qual ele vem comandando nas eleições, são partidos pequenos, mas que no final das contas tem um peso sim, sobretudo no ponto de vista de prefeituras municipais e câmaras municipais. É um poder muito mais municipal do que do ponto de vista nacional. Mas não podemos esquecer que do ponto de vista nacional a bancada do PL é grande e pode ficar muito maior. Portanto, fica a grande dúvida.
Por que está acontecendo a crise? Primeiro, Josimar de Maranhãozinho foi especulado como um provável candidato de Bolsonaro ao governo do estado. Nós falamos que talvez a história não fosse bem assim, talvez não fosse essa. E agora a gente já fica na dúvida qual é o papel que o Josimar teria exatamente nesse nome de Bolsonaro ou nas eleições de Bolsonaro. Você lembra o que a gente questionou aqui? Sim, claro. O que o Josimar ganharia com o fato de ter o presidente, já que o fundo eleitoral ele é importante para muita gente, mas parece que esse não é o problema exatamente de Josimar do Maranhãozinho. Ou seja, outra forma de trabalhar. Pois é, a legenda para o Josimar, do jeito que ela está, parece que ela é interessante. Você lembra quando o vereador do PSL, presidente, o Chico Carvalho, muitas vezes questionou que a ida do presidente só tumultuou a legenda e ele agradeceu quando o Bolsonaro saiu, por exemplo. Então, eu não sei se o Josimar de Maranhãozinho ficaria na mesma situação, porque eu não vi ele comemorando essa ida. Ou seja, para ele, se não é indiferente, talvez seja problemático. Diferente, por exemplo, do senador Roberto Rocha, que poderia, caso o presidente fosse ao PL e caso essa vaga sobrasse do comando do partido para o senador Roberto Rocha, aí sim talvez calhasse, talvez aí desse liga, e talvez seja isso que o Bolsonaro queria, uma pessoa mais dentro da linha dele, que tenha se mostrado mais fiel e menos independente do que o Josimar, pelo menos na questão nacional. Então, a grande questão que fica é exatamente, o Bolsonaro tem tempo, ele não precisa decidir agora, ele pode esperar aí até o ano que vem para anunciar um partido, então não se sabe qual partido e se será agora. E exatamente a gente não sabe que peso de fato, a gente sabe que São Paulo tem um peso muito grande nessa questão do pacote do PL, mas não sei exatamente se o Maranhão vai ser aí um fiel da balança, vai ser decisivo nesse posicionamento. Agora, a gente não pode esquecer que um passo o PL de Josimar já deu, que foi se afastar de Flávio Dino. Mas talvez o que o Bolsonaro queira seja muito mais do que isso, seja o nome que vá para as eleições, que vá duelar, porque aí vai, na eleição nacional, a polarização é Lula-Bolsonaro muito provavelmente. E eu não sei se o Josimar de Maranhãozinho é um cara que vai, de fato, comprar essa briga para chamar de sua. Ele tem muito mais outras preocupações, como se reeleger a esposa e formar um grupo forte dentro da sua base. É aguardar para ver exatamente como é que esses posicionamentos políticos eles vão se dar no Brasil e que peso exatamente o Maranhão vai ter. Detalhe, Josimar do Maranhãozinho até agora também não se pronunciou. Pois é, a gente tentou esse contato com eles, né? A gente passou a tarde conversando e fazendo esse contato, ninguém quis se manifestar. Os dois, tanto Roberto Rocha quanto Josimar, preferiram ficar ali aguardando as coisas acontecerem. Pois é, o compasso de espera, ele sempre deixa entender que há possibilidade. Porque quando você fala e se posiciona, por exemplo, o que o Josimar fez com o Flávio Dino, falou, fechou a porta, relação rompida e resolvida. Com Bolsonaro, se isso não aconteceu, é porque a porta ainda está aberta e muita coisa pode acontecer. A dúvida é qual a barganha que está em jogo, né? É isso que a gente precisa saber, o tempo vai dizer. Obrigado, Saldanha. Uma ótima noite. Para nós todos, bom trabalho. Bom, e hoje acontece mais um ato de filiação no partido PSB, o partido do governador Flávio Dino, isso mesmo. Mais dois deixam o PCdoB. Edinaldo Neves, que faz parte da gestão estadual do governo, e Júlio Mendonça, que está à frente da AGERP, também órgão do governo. Realizam aí a migração para o PSB em uma solenidade na noite de hoje. Esse ato de filiação acontece na sede do partido, que fica na Rua das Acácias, no bairro do Renascença. A gente segue agora falando, ainda nessa pauta política, está tramitando um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Maranhão, de autoria do deputado estadual Ciro Neto, que quer implantar o QR Code em placas de obras do governo do estado. O QR Code é uma espécie de gráfico em duas dimensões, geralmente apresentado em formato quadrado, com as cores preta e branca. Essas caixinhas podem ser escaneadas por meio de aparelhos de celular. O intuito do projeto é agilizar o acesso às informações de cada obra. Por lei, o poder público precisa informar a população sobre obras que estejam sendo executadas. Não adianta só a pessoa passar por ali e ver que algo está sendo feito. Tem que ter uma placa dizendo quem está fazendo, quem está executando, o tempo que deve durar a obra e quanto está sendo gasto. Só que existe muito mais coisas que uma simples placa não comporta.
Aditivos, nova licitação, mudança de empresa que executa a obra. Essas informações devem constar no portal da transparência. Mas nem todo mundo olha lá. E é importante que todo e qualquer cidadão tenha acesso a estas informações. Mas como fazer que as pessoas tenham a informação sem fazer uma verdadeira poluição visual com placas cheias de informações? Para o deputado Ciro Neto, um QR Code ajuda a resolver. Tanto que ele propôs a ideia em um projeto de lei que foi aprovado nos 2 turnos na Assembleia Legislativa. Bem, a nossa intenção com esse projeto de lei é trazer mais transparência, né, e mais acessibilidade das pessoas às informações públicas. Nós, como legisladores, além de legislar, nós também temos a função de fiscalizar. E durante esse ato de fiscalização, nós temos que acessar os portais das transparências de Estado, Governo Federal e municipais. E nós encontramos essa dificuldade, às vezes, as informações dispersas em várias abas, em vários campos dentro daquele portal. O projeto de lei 344 segue a lógica de outro PL, também de Ciro Neto e que já foi aprovado, onde as informações disponibilizadas sobre obras nos sites devem ser acessíveis aos deficientes auditivos e visuais ou com limitação física, seguindo as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web. Nele também nós já prevemos o quê? Que tem que haver um campo da acessibilidade, a lei da transparência de 2011 e o artigo 5º da Constituição, nossa já garante o acesso à informação e essa acessibilidade das pessoas com limitações físicas ou auditivas. Algumas obras são de ação conjunta, Estado e município, Estado e União, município e União, os 3 entes. Neste caso, a ideia aprovada na Assembleia só vale para o que se refere à parte do Estado. Quanto mais transparência se dá às obras, à execução do dinheiro público, fica mais claro, não só para os gestores, como os legisladores, para a classe política como um todo, que no nosso caso, legisladores, nós temos direito a encaminhar emendas parlamentares para a construção de obras. Fica claro para a população se aquele recurso que o deputado enviou chegou até o município, se esse recurso está sendo aplicado da forma que foi a sua destinação. Seguindo por um rápido intervalo, daqui a pouco o Jornal da Guará fala sobre o resultado das eleições para a nova direção da OAB Maranhão. Volto já. De volta, e hoje foi dia de eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, secção Maranhão. Pela primeira vez, o órgão está utilizando o sistema híbrido de votação, disponibilizando aos advogados maior comunidade para a escolha de seus representantes, aqui e também no Conselho Federal da Ordem. A movimentação seguiu intensa nos últimos minutos que marcavam o fim da eleição, que vai definir a nova diretoria, conselhos da seccional e das subseções. Na disputa estão 5 candidatos: Gustavo Carvalho, da Chapa 1, Aldenor Rebouças, da Chapa 2, Caio Saraiva, pela Chapa 4, Misael Rocha, da Chapa 5 e Diego Sá, pela Chapa 10. A votação está sendo feita pelo formato híbrido, mas muitos advogados optaram em votar de forma presencial na sede da OAB. Estamos agora fazendo a eleição da próxima chapa que comandará a OAB nos próximos 3 anos. Essa eleição está sendo 100% online. Em geral, você pode votar de casa através do seu certificado digital. Mas como estamos num período de transição e a euforia dos advogados, a animação dos advogados é muito grande para escolher a sua chapa vencedora, certo? Mais de 3.000 advogados estão vindo votar na seccional e nas subseções para dizer o seu voto em público, apesar de ser secreto, certo? E para garantir seu direito de cidadania. Quem vencer a disputa irá comandar a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, pelos próximos 3 anos. Segundo a OAB, 11.600 advogados maranhenses estavam aptos para votar. A chapa, ela tem a diretoria, que é formada pelo presidente, vice, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Nós temos 70 conselheiros seccionais, entre titulares e suplentes. E temos também a diretoria da Caixa de Assistentes, com 3 suplentes.
são 84 pessoas que formam uma chapa. Essas 84 pessoas, a chapa vencedora, ela no dia 1º, dia 2 de janeiro, vai ter a transferência de diretoria. E essa chapa vencedora comandará a OAB nos próximos 3 anos. Muito bem, saiu o resultado. Quem venceu foi a chapa de Caio Saraiva, com 46% dos votos, contra o segundo colocado, Diego Sá, com 43%. Misael Rocha teve pouco mais de 5% e Gustavo Carvalho ficou com 4%. O novo presidente da OAB Maranhão vai ficar à frente do órgão de 2022 ao ano de 2024. O Ministério da Saúde anunciou hoje a redução do intervalo de tempo para aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 dos atuais 6 meses para 5 meses. A decisão, que será implementada pelas secretarias de saúde dos estados e também dos municípios, contempla todas as pessoas acima de 18 anos, independentemente do grupo etário ou profissão, inclusive aquelas que receberam a vacina Janssen, que passa a contar com uma segunda dose, aplicada 2 meses após a primeira e a dose de reforço. E agora a gente fala de uma novidade para os comerciários que atuam no centro da nossa cidade. Em benefício do governo do estado, um casarão na Rua Rio Branco vai ser transformado em uma creche. Esta ação faz parte do programa Nosso Centro. O prédio fica bem no centro da cidade, praticamente no início da Rua Rio Branco. A reforma está a todo vapor e deve estar pronta até o final do ano. O edifício faz parte do patrimônio estadual e estava abandonado há anos, sem uso. Uma realidade que vai mudar por causa do programa Nosso Centro. Tem sido feito todo um trabalho de requalificação dos prédios, que estavam em abandono, e também de destinação de novos usos para que esses espaços possam ser utilizados por toda a população, como é aqui esse caso. Os trabalhos no imóvel da Rua Rio Branco incluem a fundação do prédio e a limpeza. As paredes de pedra e de blocos estão sendo recuperadas com técnicas de reboco. O imóvel está recebendo ainda serviços para garantir condições de segurança, conforto e acessibilidade. O destino do prédio já está traçado. Vai ser uma creche de tempo integral. As obras estão sendo finalizadas neste sentido. Esse prédio, que pertencia ao governo, estava já bastante tempo em desuso, em estado de abandono. E aí, através do programa Nosso Centro, em parceria com a Vale, ele está sendo reformado e, por determinação do governador Flávio Dino, vai ser transformado em uma creche de tempo integral. As obras no imóvel 404 da Rua Rio Branco se juntam a obras dentro de um pacote que tem mudado o perfil do Centro Velho de São Luís. Dentro do programa Nosso Centro, tanto tem os programas que é o Adote um Casarão, em que iniciativas privadas conseguem fazer a reforma desses casarões e darem novos usos. Dentro disso, a gente já teve uma série de obras que foram inauguradas, assim também como através do programa Nosso Centro, foi possível, por também iniciativa parceria do governo do estado, a obra da Rua Grande, alguns outros prédios, cerca de 62 obras já foram finalizadas ou estão em prazo de finalização. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Uma excelente noite para você. A gente está de volta amanhã, 18h45. Tchau.